Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor, professora, bibliotecário, pai, você que é o mediador de leitura entre o livro e a criança, entre o livro e o jovem, este recadinho é para você. Eu sou o César Obeide, autor de mais de 35 livros para as crianças e jovens, e neste meu projeto chamado Como Transformar Alunos em Leitores Criativos, eu quero falar da maravilha que eu vejo da criatividade na literatura. Vocês sabem que a primeira pergunta que fazem para um autor é: da onde eu tiro a ideia, ou como eu treino a minha criatividade, ou de onde aparecem as ideias, ou seja, todo mundo quer saber da criatividade do escritor. E eu pergunto, onde está a criatividade de nós, mediadores de leitores, de vocês, mediadores de leitores, professores, bibliotecários? Que coisa louca é essa que acontece quando determinada turma lê um livro meu, o mesmo livro, eu chego na escola, esse professor virou a turma de ponta cabeça, fez trabalhos gráficos, manuais, fez exposições em torno do livro, recontou o livro de outra maneira, fez um trabalho maravilhoso, deixou aquela turma envolvida. E aí eu vou num outro colégio, numa outra situação, e vejo um outro professor que fez um trabalho com o mesmo livro, a mesma turma. E aí você vê aquela coisa morna, aquela coisa que não é criativa. Funciona, funciona, mas a gente sabe que é morno. Ao meu ver, a gente hoje precisa de coisas mais criativas, a gente precisa de coisas mais ousadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse professor foi super criativo e motivou a turma. Esse professor cumpriu tabela. E nós, eu autor, quando vou visitar os dois colégios, eu sinto isso. É uma coisa que não dá para a gente explicar só pelo pensamento lógico. É totalmente perceptível uma turma quando é motivada pelo professor, pelo bibliotecário, pelo contador de história. E então o convite hoje é: a sua criatividade como é que está? Se você está conseguindo pensar somente no que pode, do que não pode. Por isso que o tema desse livro é literatura além do sim e do não. Se você está só pensando no que é sim, no que é não, no que é o trabalho pedagógico que você está fazendo em cima daquele livro. Claro que muitos professores hoje adotam livros ou fazem trabalhos de literatura para trabalhar alguma questão. Então vamos adotar esse livro porque vamos trabalhar a questão ambiental, vamos trabalhar este livro porque vamos trabalhar relacionamento. Isso é, a gente vê que isso acontece, eu não estou nem questionando se isso é certo ou errado. Isso existe. Agora eu pergunto, qual é o lugar que tem a arte nessa história toda? Qual é o lugar que tem a poesia? Qual é o lugar que tem uma boa história? Não é entre o sim e entre o não. Não é entre o pode e o não pode. Quando eu vou conversar com as crianças ou jovens, eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo que determinado professor, eu pego um professor ali para trazê-lo para a brincadeira, que no ano de 2010 ele estava sentado ali, ele estava no terceiro, no quarto ano. Eu faço uma brincadeira com o professor, colocando ele, né, no ano de 2010 naquele local. E aí, em alguns momentos, eu remeto a essa história, a turma dá risada, a turma brinca e eu acho muito legal. E no final eu pergunto, turma, o que eu falei aqui da professora tal, do professor tal, que esteve aqui no ano de 2010 e fez isso e fez aquilo, é verdade ou é mentira? Se é uma turma de terceiro, de quarto, de quinto ano, eles já entendem que eu estou fazendo uma brincadeira. Eles sabem que no ano de 2010 o professor, eles calculam a idade, não poderia estar sentado ali com 10 anos de idade, por exemplo. Então eles sabem que é brincadeira. E quando eu faço essa pergunta, o que eu fiz do professor tal, é verdade ou é mentira? Sabe o que eles respondem? Alguns falam é verdade, outros falam é mentira, e alguns falam é brincadeira. Ou seja, mesmo sabendo que o fato não aconteceu, eles têm, não diria nem dúvida, mas eles têm essa plasticidade para embarcar nessas possibilidades que não são apenas sim e não. O que eu chamo de brincadeira, eu poderia chamar de poesia. O que eu chamo de brincadeira, eu poderia chamar de literatura. É exatamente isso. Não é sim ou não, não importa. Claro que aquele professor não esteve ali em 2010, que eu não fui à escola em 2010. Oficialmente eu não tive lá. Mas eu contei uma história
e a turma comprou essa história e embarcou. Eu tenho um poema que diz assim: a poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É como comprar 1 quilo daquilo que não se vende. Então a literatura, a poesia, as histórias que trabalham com as emoções muito mais do que com a cabeça, a literatura, a poesia, que trabalham com as emoções, com os nossos sentimentos, como nós temos essa possibilidade da raiva, da alegria, da tristeza, muito mais do que a cabeça, possibilita a gente navegar entre o que é fato e o que é fake. Muito além do fato e do fake. A gente não está preocupado com o que é sim e o que é não. Neste caso, eu quero trazer um exemplo para vocês. Muito mais essa coisa didática, a literatura talvez não seja o caminho só trabalhar esse didatismo, e muito mais as nossas emoções. Aquilo que a gente não vê. Esse é o convite, meu amigo. Esse é o convite, minha amiga. Pegue na literatura tudo aquilo que você não está vendo, tudo aquilo que é sutil, tudo aquilo que está na entrelinha. Isso pode ser um livro para criança pequena, um livro para pré-adolescente, um livro para jovem. A literatura precisa de um tempo. Vamos aproveitar esse momento da literatura, que não é didático, que não é para ensinar sobre os afluentes do Rio Amazonas, que não é para ensinar alguma coisa, mesmo que você ensine depois, mas aproveite esse momento da história, do poema, para brincar com essas outras possibilidades que não são tão óbvias. A gente precisa treinar o nosso grupo para olhar além do óbvio. O mundo já tem muita coisa. Isso pode, isso não pode. Ainda mais a criança que é super determinista. Isso é legal, isso não é legal. Isso é justo, isso não é justo. A arte quebra. A arte traz a gente para uma outra realidade. E esse é o convite. Use o momento das histórias, use o momento do livro para levar a gente para um outro nível de consciência. Aí nós vamos ter alunos criativos, alunos empoderados para serem pessoas muito melhores. Porque antes, na verdade, de termos bons leitores, queremos ter bons seres humanos. Um beijo, amigo! Amiga, me ajuda a divulgar esse trabalho para os educadores. Clica aí no sininho, compartilha, se inscreva no canal, divulgue aí para os colegas e, claro, participe. Dê sua sugestão, dê a tua opinião, tá bom? Nosso objetivo é fazer, o meu objetivo é fazer com que a literatura seja muito além do didatismo e traga realmente mudanças profundas no universo escolar e familiar. Um beijo para vocês, valeu, gente!